Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a essa nossa aula. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade e gestão de tempo, só que não a produtividade de atleta, a produtividade da vida real, para pessoas reais que têm contextos diferentes e muita coisa para fazer, que vivem nesse caos que é a nossa vida e a gente precisa de um pouquinho de paz, clareza e direção, tá? Esse colar que eu estou usando não é nenhuma superstição, não é nada da minha religião, é só um microfone, cara, e as coisas estão muito modernas hoje, eu tô achando muito massa, porque a gente está evoluindo e é muito legal que você esteja aqui comigo, e vai ser muito importante também saber o que você vai achar dessa aula, e a aula de hoje a gente vai falar muito sobre a questão de descansar a mente. Eu tenho tratado como aulas porque, de fato, eu tenho aprofundado em um conteúdo aqui, então não quero que isso seja um vídeo, né? A gente reflete sobre muitas coisas, mas eu tenho tentado, ao longo dessas semanas, ao longo desses vídeos, trazer o que eu levo para os meus mentorados, o que eu levo nos treinamentos. Então, tem histórias, tem técnicas, tem compartilhamento, tem troca de feedbacks, eu acho que é importante isso, então já fica claro que é uma conversa. É para ser uma conversa, então fique absolutamente à vontade aí para deixar o seu comentário, deixar seu like, não deixar de se inscrever no canal. E vamos para o nosso mapa mental, porque é assim que a gente tem conduzido as aulas e eu estou curtindo fazer desse jeito, então tende a ficar desse jeito daqui para frente, tá? A gente vai falar muito sobre uma mensagem que eu recebi. Na verdade, essa aula, a grande motivação dela foi uma mensagem que eu recebi de uma pessoa no meu Instagram e eu perguntava qual era a grande dificuldade e uma das pessoas respondeu: olha, eu durmo e a minha mente não para, eu quase não durmo, na verdade. Então, o que eu faço para descansar a mente? E ali a gente fez algumas conversas ali dentro do direct, a gente conversou um pouco, e essa conversa me motivou a gravar esse vídeo, porque eu acho que muitas pessoas também podem passar por esse problema, por essa situação. E me faz lembrar muito um filme que eu vi uma vez com a minha esposa, a gente namorava ainda, que, se eu não me engano, o nome do filme é Como Ela Dá Conta de Tudo, né? É uma empresária, uma mulher que, pô, se preocupa com 1 milhão de coisas do trabalho, da vida pessoal, e ela faz várias listas mentais. Então, essa questão de descansar à noite ou de não conseguir descansar à noite, ela tem algumas causas, né? A gente não vai tratar todas elas, até porque eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu não tenho nenhuma pretensão em fazer isso aqui. A minha ideia é ajudar do ponto de produtividade estratégica nesse sentido, e principalmente olhar para a tríade das escolhas conscientes, né? Olhar muito para o equilíbrio integral, para a direção consciente e também para a produtividade estratégica. E o que a gente pode usar, o que a gente pode pegar dessa caixa de ferramentas, dessas consciências, para a gente poder melhorar as nossas noites de sono. Acho que pode ajudar muitas pessoas aí nesse sentido, tá bom? Se fizer sentido para você, ótimo. Se não fizer, compartilha com quem possa fazer. E também deixe seu comentário aí. Muito bem, vamos do começo. Uma mente agitada provavelmente é excesso de preocupação e ou falta de um sistema para organizar tudo que está na sua cabeça. Né? É muito comum quando você tenta resolver mentalmente tudo que ficou pendente durante o dia. É, muitas vezes a insônia ou essa dificuldade de descansar a mente vem dessas preocupações, e a preocupação é esse excesso de futuro. Né? A gente coloca a nossa cabeça lá na frente, a gente não sabe como a gente vai resolver, ou a gente até sabe, fica imaginando, criando cenários A, B, C, D, E, e aí a nossa cabeça fica fritando porque a gente fica tentando também resolver isso mentalmente. Junto com isso, a gente não tem um sistema seguro onde a nossa cabeça está guardada externamente, do ponto de vista bem metafórico, em algum lugar onde a gente pode confiar e onde a gente não precisa lembrar de nada, né? Isso me faz lembrar muito uma vez que uma cliente minha falou: nossa, Stênio, como é que você lembra dessas coisas que a gente combinou há tanto tempo? E eu falei para ela: olha, eu não lembro, eu anoto. Né? Então, essa tendência e esse hábito de anotar as coisas, de fazer o offload da minha cabeça, um mentorado meu falou isso uma vez, eu achei muito legal, fazer o offload da minha cabeça vai me dando um pouquinho de paz. Então, esse excesso de preocupações que a gente acaba acumulando na nossa cabeça vai fazendo a gente criar uma grande massa cinza. Entenda uma coisa, a nossa cabeça, ela não foi feita para guardar coisas, ela foi feita para ter ideias. Essa frase é do David Allen, autor do método GTD, e um dos maiores, talvez o maior especialista em produtividade no planeta em todos os tempos. Não tem problema nenhum de falar com ele, porque todo mundo de produtividade bebeu dessa fonte, tá bom? Então não tem problema nenhum, o método GTD é ótimo mesmo. Eu só acho ele desatualizado para algumas coisas, mas ele é ótimo mesmo. Muito da metodologia que eu tenho, parte dela, da produtividade estratégica, bebe muito
do GTD. A direção consciente e o equilíbrio integral não dentro da tríade das escolhas conscientes. Mas muito bem. E aí a gente fica tentando guardar essas centenas de tarefas no dia e o nosso cérebro ele vai acumulando, e como ele só consegue guardar 4 pensamentos simultâneos ao mesmo tempo, né? Como diz o neurocientista Daniel Levitin, a gente acaba ficando com aquela sensação de sobrecarga, de muita coisa na nossa cabeça, pesada, da dor de cabeça. Eu não sei se isso acontece com você, mas já teve a sensação, ou você já passou pela sensação de lembrar de coisas quando não precisava lembrar e esquecer de coisas quando precisava lembrar? Então, assim, você lembrou de coisas quando você estava tomando banho, ou lá na cama, fritando sua cabeça. Aí, quando você precisa lembrar daquelas coisas que você estava lá na cama, fritando, lembrando, você não lembra. Então, a nossa cabeça vai e vem, ela é muito pouco confiável. Então, o grande ponto aqui é a gente começar a tratar essas questões do ponto de vista prático, não do ponto de vista médico, porque assim, eu não vou falar sobre insônia causada por questões médicas, questões patológicas, às vezes até questões de depressão, tá bom? Não quero entrar nesse lugar, porque não é um lugar que eu tenho conhecimento. Quando meu celular toca aqui para tomar um remédio, lembretes importantes, vou tomar um remédio no vídeo, não tem problema nenhum, porque essa é a vida real mesmo, é hora do remédio, 7 horas da noite, é a hora que eu estou gravando esse vídeo. Então, eu não quero tratar do ponto de vista de clínico, tá bom? Vamos lá. É do ponto de vista mesmo da produtividade estratégica. Muito bem. E dizer que não é algo impossível, porque assim, todo mundo tem muita coisa para fazer todos os dias, todo mundo tem que dar conta de um monte de coisa, todo mundo tem trabalho para entregar, todo mundo tem tarefa para executar, todo mundo tem coisa para responder, todo mundo tem casa para cuidar. Algumas pessoas mais, outras menos. Algumas pessoas ajudam, outras não. Não quero entrar nessa seara, mas fato é que dá para criar um sistema legal para aliviar a sua mente, tá? Por que é importante? Porque quando você desacelera a sua mente, quando você descansa a sua mente, quando você alivia a sua mente, você, além de conseguir ter mais foco, produtividade e saúde mental, você consegue dormir. E galera, eu venho aqui para falar o óbvio, mas é importante eu dizer isso. Você sabia que dormir é o básico? Estava conversando com a minha esposa outro dia, que tem um treinador de uma consultoria que eu dava treinamento, que ele dava treinamento de produtividade. Ele foi trabalhar no Instituto do Sono, e não há nada mais congruente do que Instituto do Sono para a produtividade. Cara, tudo começa no sono. No sono começa a regeneração das nossas células, que vai nos dar melhor energia física. No sono começa a regeneração do nosso cérebro, que vai dar maior energia mental. O sono é a base de tudo. A gente emagrece quando a gente dorme, né? Quando a gente recupera nossas células. Quando a gente não dorme, a gente tem dificuldade de concentração, a gente tem dificuldade de emagrecimento, a gente tem dificuldade de foco, a gente tem dificuldade de ver a vida de um jeito mais otimista. Pessoas que dormem pouco, não sei se você tem filho, mas eu tive a experiência de ter 2, e nesse processo de ter 2 filhos, especialmente quando eles não dormem, a gente dorme pouco, né? Até vi um estudo outro dia que mostrou que nos primeiros 2 anos de vida de uma criança, os pais perdem 6 meses de sono. E alguém com sono não consegue pensar direito. Se não consegue pensar direito, não consegue tomar decisões boas. Então, assim, quando você alivia a sua mente, você tende a conseguir dormir. Quando você tem boas noites de sono, você tende a ter um dia seguinte melhor. Então, isso já me pressupõe, né, e já te deixa claro de que para você ter um dia produtivo, há coisas que você tem que fazer no dia anterior. Cara, isso é clássico, porque assim, às vezes a pessoa quer ter um dia produtivo, aí ela acorda, escolhe um horário para acordar 5 da manhã, porque falaram que 5 da manhã é o horário para ser produtivo. Só que dormiu meia-noite. Aí começa o dia já planejando tudo. Não, vou planejar a parada pra... Chega meio-dia, a pessoa tá assim, ó, morta com farofa. Não, para você acordar às 5 da manhã, você tem que dormir pelo menos às 10 da noite, para ter 7 horas de sono, no mínimo. Os médicos dizem entre 6 e 8, a depender do seu caso, vai precisar ser mais ou menos. No meu caso, eu tenho o relógio aqui, recomendo, se você tem condição, mas se você não tem, baixa o aplicativo, tem um aplicativo que chama Sleep Cycle, que ele monitora o seu sono, você coloca ali no criado, na mesinha do lado da sua cama, e aí você consegue monitorar o seu sono. Eu preciso dormir 7 horas e 50 em média. Tem dia que eu durmo mais, tem dia que eu durmo menos, eu vou equilibrando isso ao longo da semana e criando as minhas métricas ali. Mas dá para fazer sem relógio, dá para fazer com o seu celular, qualquer celular, Android, iOS, ele vai pegar. Então é importante porque quando você alivia a sua mente, você dorme melhor. E tudo começa no sono, definitivamente. Tem uma mentorada minha que ela não dormia. Não dormia. Simplesmente não dormia. Ela ia para a cama, pegava o celular, e aí ela falava, só mais um e-mail, só mais uma tarefa, aí pegava o computador, aí
ficava preocupada, aí acordava às 3 da manhã, começava a trabalhar, já são 4, já são 5, já são 6, começava a trabalhar. O que acontece com isso? Ela não consegue produzir bem. Então ela vai precisar fazer cada vez mais, se esforçar cada vez mais para ter resultados cada vez piores, não tem a menor lógica. É porque na nossa cabeça é o seguinte, olha, quanto menos eu dormir, mais eu entrego. Quanto mais horas acordado, mais possibilidade eu tenho de entregar coisas. Mas a verdade é que não. E o que ela fazia? Ela acordava com um monte de lista mental na cabeça dela. Né? Lista mental é na cabeça, obviamente. Lista mental na cabeça dela. E aí ela ia passando, ia desesperando, fazendo offload, executando e não parava. E o grande ponto é que ela perdia o sono. E quando ela perde o sono, você sabe o que acontece. Cara, o sono, a falta de sono prejudica as funções executivas, funções cognitivas, a nossa capacidade de clareza das coisas, de visibilidade das coisas. E isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. Vou dar um exemplo do que aconteceu outro dia comigo. Ó, quando eu não fico com algo na cabeça e não anoto. Por que eu escrevi isso? Projeto aplicativo backlog inteligente. Se você conhece a minha metodologia e você me segue aqui, você sabe que a minha metodologia ela está baseada na tríade das escolhas conscientes, que se baseia no equilíbrio integral, onde a gente olha para as dimensões física, mental, emocional e espiritual, na direção consciente para onde você está indo em cada área da sua vida e para a produtividade estratégica, que é a gente entender o que você tem para fazer, como você faz e quando você faz. Quando eu pego a produtividade estratégica, eu tenho como grande âncora o backlog inteligente, que não é uma lista de tarefas, é um sistema confiável, seu backlog, seu cérebro externo, para você ter todos os seus projetos da vida pessoal e profissional, todas as suas tarefas, os prazos de execução, prazo de entrega, ordem do dia, que é o seu planejamento do dia, tudo bonitinho. Aí eu encontrei com o responsável por tecnologia lá da consultoria que eu dou treinamento, uma das consultorias, e aí eu virei para ele e falei assim, ô Júnior, deixa eu falar, eu queria falar com você sobre um aplicativo, cara, eu quero montar um aplicativo do backlog inteligente, eu acho que vai ser massa, porque tem várias coisas nos aplicativos em geral aí que eu mudaria, e eu acho que isso vai facilitar muito a vida das pessoas. Falei para ele, e não anotei em lugar nenhum, isso estava na minha cabeça e era consciente, e era bom para mim, era vivo, era o meu negócio, é parte do meu negócio, ou seja, eu respiro, transpiro, inspiro esse treco o dia inteiro. Beleza, passou o tempo, cara, esqueci, não anotei. Como é que eu sei que eu esqueci? Encontrei com ele há umas 2 semanas e meia atrás. E aí ele virou para mim e falou assim, ô Estênio, precisamos falar, hein? Aí eu fiquei olhando para ele assim, precisamos? Do que, Júnior? Cara, precisamos falar do aplicativo. Eu falei, puta, velho, verdade, precisamos falar do aplicativo. Aí ele virou para mim, como ele já fez o método, ele virou para mim e falou assim, não anotou, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, não anotei, cara. Eu falei, tá vendo como funciona o método? Tem que anotar. Se você não quer esquecer de nada, você precisa anotar. E mais, quando não está na minha cabeça, eu esqueço. Isso prova o efeito Zeigarnik. Se você não sabe o que é o efeito Zeigarnik, eu vou te explicar rapidamente, mas eu te convido a procurar na internet aí mais profundamente. O efeito Zeigarnik é um efeito que uma psicóloga chamada Bluma Zeigarnik descobriu, que quando a gente tira coisas da nossa cabeça, quando o nosso cérebro não está ocupado com uma atividade, ele simplesmente esquece dessa atividade. E foi o que aconteceu. Eu tirei do meu cérebro, só que eu não anotei em lugar nenhum. Então saiu do meu cérebro, eu não estava ocupado com essa atividade e simplesmente deletei, esqueci. O grande ponto é, como a gente tem muita tarefa, muita atividade, a gente precisa anotar tudo. Tudo que é importante pra gente. Tudo, qualquer coisa. Tudo que é importante para você. Tudo que você não quer ou não pode esquecer. Eu, Estênio, anoto tudo. Prova é que eu esqueci o treco do meu próprio negócio. Tem cabimento um negócio desse? Não tem. Mas qual que é a maior dificuldade? A primeira delas é que é uma mudança de hábito. Se você não anota nada do jeito que eu te falo para anotar, ou que eu vou te falar para anotar, vai ser difícil. E aqui vem uma realidade de desenvolvimento que eu quero que você entenda. Qualquer mudança de hábito, e nesse caso a mudança é anotar tudo e esvaziar a mente. Eu estava num podcast hoje gravando, e aí a gente estava conversando sobre essa questão, né, de lista e tal, não sei o quê. E aí eu virei pro host lá, pro apresentador, e falei assim, cara, um exercício muito prático que eu falo para as pessoas fazerem é pega 5 minutos, pega um caderno e anota tudo que está na sua cabeça. De qualquer jeito, não tem problema. Esvazia a mente. O benefício desse treco é um absurdo, porque quando você esvazia a mente, você tem clareza sobre o que você tem para fazer, e aquilo lá te causa um alívio imediato. Você só vai acreditar em mim quando você fizer isso.
Talvez você me ouça, me veja falando aqui e fala, não, putz, isso aí não tem nada a ver, não funciona, mas, cara, faz pra você ver. Esse negócio funciona de verdade. Esvazia a sua mente. E o que eu quero dizer é que qualquer mudança de hábito, e se você não tem esse hábito, isso vai ser difícil, qualquer mudança de hábito, ele pressupõe uma resistência à mudança. Deixa eu te falar, colega. Eu, você e todos os seres humanos desse planeta Terra temos resistência a mudar, porque tudo que a gente precisa fazer diferente do que a gente faz hoje, a gente precisa gastar energia. A gente precisa sair daqui e fazer uma coisa diferente. Por exemplo, eu gastava o meu tempo gravando os meus conteúdos da minha casa, de dentro do meu escritório, que é a minha varanda. Para eu melhorar os meus conteúdos, eu tinha que sair da minha casa, eu tinha que encontrar um estúdio, eu tinha que encontrar um estúdio que coubesse no meu orçamento, eu tinha que montar os conteúdos com mais antecedência para gravar um grupo de conteúdos todos juntos. Percebe que tem um monte de tarefa nova para eu fazer? Que eu vou precisar fazer agora semanalmente ou quinzenalmente? Ou seja, é difícil. Vai gastar energia, vai gastar mais tempo. Eventualmente vai me colocar em uma situação que eu não sei fazer. Então imagina assim, eu preciso agora criar um sistema, eu preciso criar um backlog inteligente. Esse backlog vai dar a ordem do dia. Percebe que eu estou te falando um monte de palavras que talvez sejam novas para você? O seu cérebro está o tempo inteiro falando assim, para com isso, foge desse negócio, porque isso vai te dar trabalho. O nosso cérebro ele é a prova de trabalho. Ele não quer trabalhar, não quer gastar energia. Só que aonde que está a sua conquista? Tem um autor que falou isso, eu não lembro o nome dele. As suas conquistas estão fora da sua zona de conforto. Fale o que você quiser, é papo de coach. Não, não é papo de coach, é realidade. Tudo que você conquistou na sua vida até agora foi porque você se desafiou a fazer coisas diferentes do que você fazia agora. Naquele momento. Ah, eu preciso emagrecer, então eu preciso descobrir a dieta, preciso fazer a dieta, preciso fazer exercício, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ah, eu preciso passar no vestibular, então eu preciso estudar isso, estudar aquilo. Teve sacrifício, teve uma virtude, teve escolhas virtuosas nesse caminho, esse é o ponto. Então, a gente vai precisar vencer essa resistência à mudança, e existe uma fórmula para vencer a resistência à mudança. Qual é esta fórmula? A fórmula é a seguinte, I igual a V mais I vezes V vezes PP maior que RM. Pelo que você já deve ter percebido, RM é resistência à mudança. A gente precisa criar uma fórmula que seja maior do que a resistência à mudança. Todos nós temos uma inércia, não quero fazer nada diferente do que eu faço hoje. Todos nós, eu tenho, você tem, nós temos, todos temos. Para eu fazer alguma coisa que supere essa minha vontade de não fazer nada, de não sair da inércia, eu preciso de 3 elementos. O primeiro elemento é uma insatisfação com o meu estado atual, ou uma intenção para algo que eu queira. Então eu estou insatisfeito com a qualidade dos meus conteúdos, preciso me mexer. Por quê? Porque eu recebi um feedback de um cliente, recebi um feedback de alguém da audiência, recebi um feedback de alguém da minha equipe. No caso, foi alguém da minha equipe que falou, Stênio, você não é o cara da organização? Stênio, você não é o cara da qualidade? Stênio, você não é o cara da eficiência? Como é que você está gravando com essa qualidade de áudio ruim? Como é que você está gravando com essa qualidade de vídeo ruim? Você precisa gravar vídeos melhores. Não aceite a mediocridade, foi o que falou a pessoa da minha equipe. Pô, achei animal. Porque quando eu contratei essa pessoa, eu falei para ela, é o seguinte, eu quero feedback. Só que esse feedback mexeu comigo. Porque eu falei, pô, como assim tá ruim? Eu sei que o conteúdo era bom, mas a qualidade não era. E ao mesmo tempo que essa pessoa falou isso pra mim, eu tive a percepção de ter vindo gravar aqui um curso, nesse estúdio que eu tô gravando, e eu voltei pra casa e falei pra minha esposa, eu falei, cara, que louco, a minha energia naquele estúdio mudou. Eu fiquei mais propositivo, minha energia foi melhor, tava à vontade, gostei dessa parada. Tanto que, cara, edição zero, eu não quero editar. Até falei pro Gabriel aqui que tá operando, falei, cara, sem edição, vamos direto. REC e desliga. Porque eu quero que seja natural, eu quero que seja como eu faço meus treinamentos, entende? Então eu vou falar palavrão eventualmente, peço desculpa por isso, eu vou falar das minhas histórias, eu vou para frente, vou para trás, como eu tô indo agora, então o fato é que eu preciso de uma insatisfação. Todos nós precisamos de uma insatisfação para falar, caramba, preciso fazer alguma coisa. Muito bem. Não só insatisfação, porque se eu ficasse insatisfeito, talvez eu ficasse ali me lamentando, pô, caramba, tá ruim, não tem o que fazer, ó céus, ó vida, aquela síndrome de Harvey, né? Ó céus, ó vida. E aí o que acontece? Eu não faço nada. Então eu preciso ter um segundo elemento, que é uma visão para onde eu quero ir.
Então peguei referências. Pô, onde é que eu posso gravar? Como é que os outros players gravam? Qual que é o estilo de gravação? Esse estilo de gravação, mais no tom de conversa, eu comecei a observar alguns youtubers, algumas pessoas que ensinam na internet, e eu comecei a perceber o meu estilo de consumo. Eu falei, pô, eu gosto de gente que está conversando, eu gosto de gente que fala para comentar, que troca ideia, que é mais gente como a gente. Eu curto isso, do que a coisa mais formal, assim, sejam muito bem-vindos à aula e agora vamos passar os slides, você pode acompanhar pelo seu material aqui do telecurso. Não, nada disso. Vamos trocar ideia, quero compartilhar o que eu sei. É claro que sempre aqui eu vou falar do seu próximo passo, eu sempre vou falar que você pode dar um próximo passo, seja na minha mentoria, seja no método Ordem no Caos, não tem nada de errado com isso aqui é meu trabalho, tá tudo certo, tô te ajudando, você tá me ajudando, tá tudo certo. Mas o fato é que eu preciso ter uma visão. Então, a insatisfação multiplicada pela visão, ou seja, eu quero ter uma qualidade de conteúdo assim, assim, assado, eu quero ter a partir desse conteúdo, cortes, né, desse conteúdo, para poder colocar nas minhas outras redes sociais, e assim por diante. Então é importante que se tenha uma visão para onde eu quero chegar. E essa visão tem muito a ver com os nossos direcionadores conscientes. Né? Quando eu falo da direção consciente, dentro da tríade das escolhas conscientes, é isso. Cara, para onde eu estou indo? O que eu quero como objetivo? O que eu quero como resultado? Tenho clareza sobre isso e aí eu vou fazer as minhas escolhas. Só que às vezes, quando eu olho, por exemplo, eu estou gravando na minha varanda e eu preciso agora ir para um lugar mais profissional, porque o feedback ele levava para esse lugar, para esse tom, eu falo, caramba, isso é demais para mim, cara. Isso aqui deve ser uma fortuna. Isso aqui deve ser um negócio descomunal, não vai dar. Eu me paraliso. Eu não mudo, porque eu tô vendo que vai dar trabalho, porque eu preciso buscar estúdios, eu preciso fazer pesquisa de valor, eu preciso negociar valor, eu preciso encontrar agenda, eu preciso organizar a logística lá na minha casa, porque essa hora minha esposa tá lá com os meninos, e normalmente uma hora que eu tô com ela, então um dia a cada 2 semanas, 3 semanas eu vou ter essa ausência, num horário mais tarde do dia, então a gente precisa organizar as coisas, tudo dá trabalho, preciso conversar com as pessoas, preciso gerar alguma conversa mais difícil, percebe? E aí a gente vai evitando, e a gente não chega no lugar. Só que o grande ponto é, dentro ou entre essa insatisfação e essa visão, existe o que realmente nos tira da inércia. E eu vou até descompartilhar aqui para te explicar. Quando uma caixa muito pesada está num canto da sala e a gente quer empurrar essa caixa para o outro lado, existe um primeiro momento que é um momento mais difícil, que é o primeiro momento. Tirar a caixa da inércia. Quando a gente tira a caixa da inércia e começa a empurrar, essa caixa ela anda mais rápido e fica mais fácil empurrar. Na sequência de vídeos que eu estou gravando, este é o terceiro, e dos 3 esse é o melhor já. Por quê? Porque eu já fiz 2 vezes aqui no estúdio, 3 vezes aqui no estúdio. E tende a ficar melhor, porque eu vou ficar mais acostumado, eu vou entender como é que as coisas funcionam, eu já vou entender a hora que eu chego, eu já vou entender a lógica aqui do compartilhamento, eu já vou entender as botânicas tudo aqui, de apertar botão, eu vou ficar mais solto, eu vou ter feedback de vocês, eu vou melhorando, parará, parará, parará. E aí a resistência à mudança vai ficando cada vez menor, entende? Então a lógica é você, com a insatisfação e uma visão, ter pequenos passos, ou próximos passos, ou o primeiro passo. Essa multiplicação, bum, estoura e faz você superar a resistência à mudança. Sacou? Então a dificuldade de resistência à mudança ela vai surgir para tudo. E você pode usar essa lógica para todas as suas coisas da sua vida. A segunda coisa que eu acho importante, que é uma dificuldade, é essa própria necessidade da gente precisar desacelerar antes da gente dormir. E aqui eu marco como rituais a coisa mais importante que você precisa desenvolver nesse momento. Rituais de sono. Rituais de sono não é ficar falando um mantra quando você fecha o olho na hora que você deita na cama. Não é isso. Eu vou dar de forma prática a forma que você dorme, ou antes de você dormir, para você dormir bem. Quando você for dormir, você dorme bem e no dia seguinte você tem um dia mais produtivo. Se você quer ter um dia produtivo, você precisa dormir bem. Para dormir bem, você precisa se preparar para dormir bem. Percebe? Então eu vou ensinar aqui como você faz isso de um jeito bem prático. Beleza? Vou mostrar como eu faço e aí isso tende a te inspirar. São 3 passos muito simples, tá bom? Primeiro passo, muito simples. Antes de você dormir, faça um offload de tudo. Se você ainda não tem um backlog inteligente, se você ainda não tem um sistema confiável, a primeira coisa que você vai fazer é escrever tudo que está na sua mente ou no seu backlog inteligente, se você já for meu aluno, meu mentorado, enfim,
Ou você vai pegar um pedaço de papel, o seu bloco de notas do celular, ou bloco de notas do computador, e vai tirar tudo que está na sua cabeça antes de dormir. Última tarefa do dia no seu device aí, seja qual for. Tira tudo da cabeça, alivia. Passa 5 minutos escrevendo tudo que você tem para amanhã. Tira. Primeira tarefa é essa. Como você vai fazer isso? Cara, começa com o verbo mais específico possível, para que você de fato alivie a mente. Não adianta só escrever apresentação, unha, relatório, filhos, supermercado, não. Você vai escrever especificamente cada coisa que está na sua cabeça, com o intuito de colocar no papel o que está na sua mente. Você vai tirar da sua cabeça e colocar no papel, beleza? Se tiver alguma dúvida, você me avisa como faz. Mas eu vou escrever aqui. Então, por exemplo, se você for escrever sobre fazer a lista de compras, né? Puta, eu tô com a lista de compras, preciso montar a lista de compras, assim, montar a lista de compras para e combinar com cônjuge quem vai fazer a compra na semana. Pronto, isso é um jeito de escrever. Ah, se eu preciso pagar o boleto da escola do filho, entrar no site da escola e baixar o boleto, vou fazer da escola, e não está compartilhando, né? Peraí, pronto, agora foi. Entrar no site da escola, vou diminuir um pouco aqui, baixar o boleto e fazer pagamento no banco via internet. Pronto, é assim que você vai tirando da cabeça, entendeu? Vou colocar coisas que estão na minha cabeça aqui. Falar com gerente de projetos do cliente X, vou colocar cliente X porque para manter o sigilo aqui, sobre data de reunião de alinhamento do briefing. Precisamos marcar. Pronto, você vai tirando da sua cabeça assim, entendeu? E aí a sua cabeça tende a aliviar. Vai tirando da sua cabeça o máximo que conseguir. Tá vendo que tá super específico? Quanto mais específico for, melhor. Tô olhando pro lado porque tem um retorno ali para mim, beleza? Segunda coisa, tente, e eu vou grifar aqui, tente se desconectar das telas pelo menos 30 minutos antes de ir para a cama. O jeito de fazer isso é criar um ritual noturno. Já vou te explicar como você faz do jeito que eu faço aqui. Por quê? Eu não sou especialista, mas o ponto é, nas telas tem uma tal de luzinha azul que impede, inibe a produção de melatonina. Melatonina só é produzido à noite, tá? O que é a melatonina? É o hormônio responsável pela regeneração do seu corpo, das suas células. Ela só é produzida quando você dorme, ou no período que você dorme. Se você está acordado, ela não é produzida, ela é inibida. E aí você envelhece. Então, a luzinha azul, ela inibe a produção de melatonina, tá bom? Todos os estudos indicam isso. Então, tente se desconectar. Leia um livro. Leia um livro. Quanto tempo, Stênio? 20 minutos. Dá uma lida de 20 minutos. Desconectou antes de dormir, 20 minutos de leitura por dia. Vamos lá, eu fiz o desafio de leitura recentemente no meu canal. 20 minutos é muito pouco, Stênio, não vai adiantar nada. Ah, não, tá bom. 20 minutos dá 10 páginas por dia. Em 365 dias são 3.650 páginas. Isso dá mais ou menos 10 livros por ano. Quantos livros você lê, cidadão, por ano? O brasileiro lê em média 1,74. Brasileiro lê 1,74 livros por ano. E você lê quantos? Então, 20 minutos por dia você lê e consegue se desconectar das telas. O que você quer ler? O que você quiser. O que eu recomendo? Um livro espiritual. E aí eu vou falar o que eu faço, tá bom? E aqui, galera, é o que eu faço. Hoje eu recebi uma caixinha de mensagens lá, uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando como é que você tem o hábito da espiritualidade. Vou explicar o que eu faço e você faz aí o que você achar melhor, dentro da sua religião, dentro da sua espiritualidade. Não tenho nada contra ninguém, fique em paz e não tenho nada contra mim também, beleza? O que você vai fazer? O que eu faço? Todos os dias eu termino o meu trabalho, aí a gente faz a rotina lá dos meninos, né? Então tem que dar jantar, tem que colocar para tomar banho, um toma banho sozinho, outro a gente dá, troca roupa, parar. Depois que faz essa rotina aí logística, alimentícia, nós sentamos na sala e rezamos o terço em família, o terço mariano em família, tá bom? Então todo dia a gente faz isso, segunda a sexta. Depois que a gente faz isso, a gente coloca os meninos para dormir. Então eles vão para a cama por volta das 8 horas, vai o Lucas para a cama, o Felipe a gente coloca, eles dormem, a gente vai para o quarto. Quando a gente vai para o quarto, cada um pega um livro. Eu pego um livro católico ou um livro
que aumente o meu conhecimento sobre a minha fé, né? Santo Agostinho dizia, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então eu estudo sobre a minha religião, estudo sobre a vida dos santos, estudo sobre o cristianismo, tudo que me faça conhecer mais aquilo que eu acredito, porque eu não acredito por emoção, eu acredito por razão, eu acredito mesmo, né? Mas o assunto não é esse, mas é importante dizer. Depois que eu faço isso, eu e a minha esposa, a gente conversa um pouco ali na cama mesmo. A gente conversa um pouco sobre como foi o dia, a gente conversa um pouco sobre o dia seguinte, e aí a gente dorme. Mas antes de tudo isso, minha ordem do dia está pronta, meu backlog inteligente está pronto. Então é um jeito de você criar um ritual noturno. O que é um ritual? Para definir muito bem. Vamos lá, vamos colocar aqui o que é um ritual. Ritual é uma ação com uma duração, com uma frequência. Então, vou colocar aqui um dos meus rituais, que é a oração. A gente reza mais ou menos 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. Ou 5 vezes na semana. Ó, tem uma ação com duração e com uma frequência. Entende? A gente leio 20 minutos por dia, 5 vezes na semana. Qual é o ritual que você pode criar individualmente com a sua família? Essa é a pergunta. E eu estou compartilhando, não compartilho, né? Tenho que arrastar o treco, esqueço, foi mal. Então, rezo 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. Leio 20 minutos por dia, 5 vezes na semana. Um ritual é uma ação com duração e frequência. Qual ritual você vai criar para as suas noites, para que você possa dormir melhor? Então, assim, primeiro, faça um offload da sua cabeça. Segundo, tente se desconectar criando alguma ação para sair das telas 30 minutos antes de ir para a cama. Como? Ritual noturno. Crie o seu ritual. Eu dei o meu aqui, beleza? Esses são os passos para você descansar a sua mente. Espero que tenha respondido, espero que você tenha gostado dessa aula. Qual que é o seu próximo passo aqui? Simples, você vai comentar, vai curtir, vai compartilhar, vai se inscrever nesse canal, vai deixar o seu feedback. O seu feedback é importante. Quanto mais você diz o que precisa melhorar nessas aulas semanais, mais a gente tem de melhorar. Mais a gente tem de melhorar de estrutura, de material, de áudio, de condução. Isso vai nos ajudar no nosso aprendizado, beleza? E a segunda coisa é te convidar para a mentoria Kairos. As aplicações estão abertas, as vagas estão abertas, você clica aqui no link embaixo e você preenche os seus dados. Lá tem tudo explicadinho como a mentoria, você consegue, a partir dela, falar comigo, a gente conversa para entender se é o seu momento e a partir disso a gente pode ter a chance de trabalhar junto e eu te ajudar aí a liberar o caos da sua mente para você fazer escolhas mais conscientes e ter tempo para o que realmente importa, beleza? No mais, fique com Deus, bom descanso, bom trabalho, boa vida para você, nos vemos no próximo vídeo, abraço e fui!